Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar um atendimento aqui, ó, de uma pedicure de uma grande amiga, também cliente. Vocês vão acompanhar comigo como que é a minha rotina, né? Hoje eu decidi gravar do começo até o final do processo. Sei que para algumas pessoas é muito interessante, então, como já me pediram, tô aqui mostrando para vocês o meu dia a dia. E eu vim levantar uma questão. Todo mundo que é da área da beleza fala, né, que é manicure, pedicure, que tem que fazer pé e mão dentro de uma hora. Gente, aonde tem que fazer pé e mão dentro de uma hora? Tudo depende de como que é o andamento do seu trabalho, né? Eu costumo dizer que eu gasto de 1h30, 2 horas para fazer pé e mão, tudo junto. Se eu não conheço a pessoa, que às vezes acaba demorando um pouco mais. Mas se é uma pessoa que eu já estou habituada, que eu já tenho costume, costuma ser um pouco mais rápido, tá? Tô aí montando equipamento para fazer um lixamento aí no pé, para fazer um acabamento com a minha lixadeira nova. Porque agora nós estamos como? A mamacita tá com uma lixadeira de 40 RPM. É isso aí. Antes, para quem tava trabalhando com uma de 14, demorava uma eternidade para fazer um acabamento na sola do pé. Lembrando que isso que eu estou fazendo é um lixamento técnico, sempre prestando muita atenção para não tirar demais, para não dar efeito rebote. Isso. Porque a gente não pode lixar demais o pé. Porque que a gente não pode lixar muito mais. Isso, quem é que sabe aí? Exatamente, vai ficar muito fino e vai dar rachadura. Então, a gente vai só na área dos calinhos, na área que tá mais grosseira, vem com a lixadeirinha, né, devagarzinho, deixando a lixadeira fazer o trabalho dela. E vai passando a mão pra ver fazer os acabamentos. Isso, vai ficar bem bonitinho. Eu tô precisando de um difusor. Não é difusor? Não é difusor. É exaustor. Isso, corrigindo, um exaustor. Hoje eu tô trabalhando com uma lanterna, né? Muito boa, por sinal. Mas se Deus quiser, com fé, eu vou conseguir comprar um exaustor para tirar esse pó, né? Lembrando aí que eu tô com os equipamentos de segurança, luva, meu aventalzinho personalizado, porque isso aí é um pedicure, tá? Não é a podologia. Se fosse podologia, estaria de jaleco branco, né? Mas como é só uma pedicure, nós vamos com os equipamentos de segurança de pedicure. Luva, avental, touca e máscara. Vocês não estão me vendo, mas eu tô de touca e de máscara. E aí, vou fazendo o acabamento. Essa minha cliente tem muito calinho, né? Muito calinho duro. Ela não hidrata os pés, já dei bronca nela, né? Dei muitas broncas. Tá com a unha assim um pouquinho esbranquiçada. Por quê? Porque ela não tira o esmalte. Ela só vai tirar o esmalte lá comigo toda vez que vai fazer o pé, uma vez a cada 30 dias. E aí, ela acaba ficando com esse esbranquiçadinho aí, que é uma característica de um probleminha chamado leuconíquia. Essas unhas esbranquiçadas geralmente são uma característica por um uso muito longo de esmalte, né? Então aí o esmalte fica muito tempo na unha e começa a queimar essa queratina, como se fosse uma queimadura dessa queratina aí em cima da unha, tá? E aí fica assim esbranquiçadinho. Lógico, é uma característica dessa minha cliente não gostar de tirar o esmalte. E tá tudo bem também. O bom seria ela tirar de vez em quando? Mas ela não gosta, ela gosta de ficar até a próxima manutenção, né? Então, geralmente isso ocorre por causa dos solventes que absorvem a queratina, causando essa desidratação aí dessa parte superior do leito da unha. Então, sempre quando ela vai lá, eu faço uma hidratação profunda nos pés, né? E faço eu tô colocando a máscara agora, eu tinha esquecido de colocar.
Aí, eu lembrei agora, fazendo a narração do áudio, que eu coloquei uma, e aí tirei e depois coloquei de novo. Então, tá errada, né? Enfim, não façam isso em casa. E aí, então, eu sempre faço o acabamento com a lixa e depois faço uma hidratação profunda nesses pés. Faço um desbaste em cima da unha para tirar um pouquinho desse esbranquiçado. E depois faço a hidratação do leito da unha. Pode ver que esse dedinho aqui, ó, esse segundo dedo está com a unha quebrada, porque ela sempre consegue quebrar essa segunda unha. Como não sei, mas ela consegue essas artes. Agora eu vou lixar, né, uma unha de cada vez, tô aí lixando, não dá pra ver, né, mas tô lixando as unhas em cima do leito com uma lixa 720, né, uma broquinha 720, pra dar um acabamento bonitinho nessa unha, que tá muito grossa. Ela é uma senhora de idade, então às vezes é normal, com o passar do tempo as unhas ficaram um pouco mais grossas, né? Ela não tem hoje nenhuma outra patologia nessas unhas, então ela não tem micose, a gente já tratou micose, ela não tem onigrifose. É difícil falar essa palavra, né? A gente vai usando os termos técnicos. Então, ela não tem só um pouquinho a unha, um pouquinho grossa, devido à idade mesmo, que é uma unha bem dura. E essa leuconíquia. E aí eu vou desbastar um pouquinho para tirar um pouco desses esbranquiçado de cima da unha, para dar um acabamento mais bonito. E poder penetrar a hidratação também melhor nessa unha, então. E aí, vamos... Cadê a música pra vocês? Vou deixar uma musiquinha aí no fundo pra vocês verem esse processo. Fazer o polimento da unha também me ajuda a afastar essa cutícula, né? Com mais segurança, ela tem uma cutícula muito fina, por isso que eu faço tudo no seco, né? Não molhei ainda, não passei nenhum tipo de emoliente, pelo fato dela ter uma cutícula muito fininha, e qualquer coisa essa cutícula ela sangra. Então, eu aproveito para usar a broca para dar uma boa afastada, né, na cutícula, lógico. Não vou tirar tudo, vou tirar só o que vai ficar branquinho depois da hidratação, né? Dou uma limpadinha, vendo como que já muda a característica e o aspecto dessa unha, só de dar uma pequena lixadinha. Sempre com a mão bem levinha, não ponho muita força para não machucar esse leito dessa unha.
Só de lixar, olha como fica mais bonito, né? A característica da unha fica uma unha mais limpa, um leito bem mais fácil de trabalhar. E aí, sempre faço o corte da unha, né? Pra depois vir dar uma lixadinha pra corrigir. Se tiver alguma unha quebrada, alguma coisa, eu já vou corrigindo com o corte, né? Corrigindo o corte para ela não ter aí futuras unhas encravadas, algum outro problema, alguma outra patologia. Sempre bom, importante, é sempre muito importante, né? Deixa eu corrigir, sempre muito importante lembrar de sempre corrigir o corte da unha, porque um corte que tá mal feito pode trazer malefícios, né? Como unha encravada, dores nos cantinhos, excesso de pele, né? Que é a onicofose. Ah, Carla, mas por quê? Porque o corte da unha é muito importante. Então, é sempre bom respeitar o limite, né? Do corte, nunca cortar mais além do que o necessário e sempre da forma mais correta possível, tá? Às vezes a unha tá quebrada, às vezes a gente não consegue e acaba tendo que tirar um pedacinho a mais, mas é sempre bom respeitar o hiponíquel da unha, porque tem clientes que têm um hiponíquel alto, sabe? Então aí você não pode cortar de vez, você sempre tem que examinar embaixo da unha para ver se esse hiponíquel ele é um hiponíquel curto, que tá aí acompanhando o dedo, ou se ele é um hiponíquel alto, né? Aí as pessoas acabam ficando, alguns clientes com as unhas mais compridas. E a pessoa fala, não, você não gosta de unha comprida. Só que aí você vai ver, ela tem um hiponíquel gigante. E se você corta, aquilo é muito dolorido. Então, é sempre bom prestar muita atenção. Então, eu sempre faço o corte com as unhas hidratadas, na grande parte. No caso dessa minha cliente, eu faço o corte seco. Por quê que eu faço corte seco? Porque eu já desbastei essa unha e eu vou hidratar em seguida. E a unha dela para cortar é muito simples. Porque o hiponíquel dela é bem baixinho e a unha dela já tá com o corte correto. Então, eu só vou tirando as rebarbinhas, que é o excesso dessa unha que tá um pouquinho grande. Só isso. Que ela já é minha cliente já há muito tempo, faz mais de um ano que eu faço a unha dela. Quando ela veio fazer a unha comigo, ela tava com problema sério nas unhas, que veio já de uma outra profissional que já fazia mais de 5 anos a unha dela e não avisou ela que ela tava com problema. E aí, quando ela veio fazer a primeira vez a unha comigo, eu informei, assim que eu tirei o esmalte, eu informei o que estava acontecendo, né? Que a gente ia precisar fazer um tratamento, que ela ia ficar um tempinho aí sem esmalte. Ela ficou bem chateada mesmo, porque é aquela coisa, né? Autoestima. A autoestima dela ficou bem abalada. Que ela não trocava de profissional, daquela cliente fiel, sabe? Se ela gosta de ti, ela vai ficar com você até o último dia da vida dela. E aí ela é esse tipo de profissional, ela é esse tipo de pessoa. E a antiga profissional, não estou aqui para falar de profissional nenhuma, pelo amor de Deus, tá? Eu acho que não estava totalmente capacitada, né, para saber identificar que ela estava aí com fungos na unha e precisava aí passar um remedinho, dar uma atenção maior. E tá tudo bem também, tá? Você não precisa saber tudo, não. O importante é a gente sempre se qualificar, se aperfeiçoar, é que nem eu falo, eu não sei tudo, nesse mar de informações, eu sou apenas uma gotinha nesse oceano de coisa que precisa aprender. Então, eu tô longe de saber tudo. Então, eu tô trabalhando muito para aprender pelo menos 2% aí da quantidade de informação que existe, tá bom? Mas, graças a Deus, nós conseguimos tratar. Ela não tinha só no pé, como também tinha na mão, né? Esse probleminha, a unha acabou ficando bem debilitada. E aí foi um processo bem doloroso para ela. E às vezes eu tinha que dar os portadores da má notícia, né? Porque causou muita dor nela. E aí, graças a Deus, né? Deu tudo certo. Muito amor, dedicação total a você. Deu tudo certo e as unhas delas todas as unhas, inclusive a do dedão, que tava meio esverdeada, voltou a ficar uma unha bonita, uma unha grande, né? Uma unha com uma característica saudável, tá bom? Então é isso, é importante sempre a gente ficar de olho. Se você viu que você tá com uma cliente lá na mesa
ela tá com alguma patologia, você fala assim, nossa, a unha tá verde, a unha tá amarela, a unha tá assim, tá assado, procura informação, procura se, né, fala, nossa, será que é normal isso aqui? Já, se você não tiver capacitada e você tem dúvida, no esmalte, tá? Lógico, a gente sempre respeita a vontade do cliente, mas sempre orienta, fala, olha, é bom de repente você procurar um podólogo, né? Pra ver, dar uma atenção maior a essa unha, ela não tá com uma característica, né? Tá diferente, tá estriada, tá abaulada, tá verde, tá amarela, sei lá, tá com fungo, né? Tá alta, tá porosa. Então é sempre bom procurar um profissional pra gente deixar essa cliente já respaldada e segura, porque você esmaltar por cima, você vai ter dois problemas, né? Você vai ter o problema de estar com essa esmaltação em cima de uma unha que tá com problema, eu fazendo uma palhaçada, como sempre, né? Que eu tenho que fazer uma palhaçada para minhas clientes, falar, contar um caos. Acho que é por isso que demora mais. E aí ela tá dando risada também, até balançou os dedinhos. E aí ela tem um cantinho nessa unha aí que é bem sensível, né? E eu tentando tirar o foco do cantinho, esse cantinho, até eu falo, esse cantinho tá doendo. A pele dela tava bem ressecada, bem ressecada, bem ressecada. E essa cliente, né, ela tem uma coisa muito interessante. Ela, a primeira vez que eu vim fazer o pé dela, primeira ou segunda vez, ela me relatou uma dor no pé. Eu tô com uma dor. Agora, ó, parando só. Eu tô higienizando com antisséptico. Aí, o que acontece? Ela tava reclamando de uma dor no calcanhar. Que dor no calcanhar, e começou a ter uma protuberância no calcanhar. E eu falando, o que aconteceu? Você torceu o pé? Você bateu? Ela tinha me relatado que tinha torcido o pé. Aí eu falei, você foi no médico? Ela falou, não. Eu falei, você tem certeza? Você não quer ir no médico? Ela falou assim, não quero e tal. Aí eu falei, é bom você ir tirar um raio-x. Nisso se passou-se 6 meses e ela sempre reclamando, o pé inchando muito. Eu falei, mulher, você tem que ir no médico. Até que de tanto eu falar, ela foi. Foi no médico, quando foi lá, tirou o raio-x e adivinha? Vocês estão tudo adivinhão? Pois é. O pé dela tava quebrado. Pois é, minha filha. O pé quebrou, ela torceu o pé na época, quebrou o pé, ficou com o pé quebrado. E aí, juntou errado, né? Juntou o ossinho lá do calcânio errado, ela quebrou o osso do calcânio. E aí criou um calo ósseo. Ó que delícia. Aí agora o calo ósseo pega e comprime o nervo. Pois é, menina. O nervinho lá do calcanho. E ela sente uma dor e um inchaço horrível. Agora tá em tratamento, depois de muito eu perturbar a vida dela, né? E vai ter que passar por uma cirurgia. Se tivesse ido quando ela falou pra mim, né? Que tava com o pé doendo, e eu avisei, vai tirar um raio-x, que esse pé cara, tá quebrado. Tava bem inchado, né? Aí talvez ela tivesse engessado, tivesse voltado pro lugar. Então, uma dica que eu dou pra vocês: torceu, machucou, fez alguma coisa que mudou a característica, tá doendo muito, já passou alguns. O certo é sempre ir no médico, mesmo que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Hoje, ela vai ter que fazer, né, uma cirurgia, passar por um procedimento invasivo, porque não quis ir lá no médico daquela vez. E ela sabe que eu puxei a orelha dela, né? E eu sempre falo, qualquer característica diferente no pé, na mão, em alguma parte do corpo, que fugiu da normalidade, procura o médico, né? Por mais que às vezes a gente fica com medo, né, que tem muito médico por aí que parece que também não sabe o que faz, mas procura o profissional da sua confiança. Não gostei desse, testa um outro. Uma hora você acha um que presta, tá? E eu gosto de deixar isso bem claro, porque eu também já passei por isso. Trabalhei 3 dias com o pé quebrado, o médico disse que era só uma entorse. Quando eu fui passei em outra clínica, o pé tava quebrado, fiquei 7 meses afastada na caixa, pra você ver, né? Então, assim, existe profissional bom e ruim em todas as áreas. Na medicina, na manicure, né? Todas as áreas. Aí eu tô colocando, passei o creme, um amolecedor, bom que eu tenho lá, menina. Nossa, esse amolecedor que eu troquei agora, ele é muito bom. Depois eu dou um nome pra vocês. Botei o algodãozinho, né?
e estou embebendo ele com um pouquinho de água. Nessa aguinha, o que eu coloco? Aguinha, 50% de água, 50% de um sorinho fisiológico, né? Porque ele já me ajuda a hidratar ainda mais esse pezinho. Aí, eu vou colocar o saquinho, né? Pra manter essa hidratação aí por um tempo nesse pezinho, que não vê creme já há um tempão. Isso porque ela tem um monte de creme, viu? Não usa porque já sabe, né? Aí, ó, como já mudou a característica, vou esperar fazer o efeito. Esse creme amolecedor, ele é muito rápido, 2 minutinhos ele já faz efeito. Passado o tempo, eu venho, tiro só a parte de cima, né, corto ali, vou afastando com a espátula, apesar de eu já ter, né, feito o polimento em cima da unha com a broquinha, aí eu pego com a espátula e vou tirando os cantinhos, vou empurrando os cantinhos e já venho tirando o excesso de pele. Com a hidratação e o polimento, resta bem pouquinha cutícula para tirar, então fica muito mais rápido esse processo. Que demora mais mesmo, é a parte inicial de higienização, né? Olha a diferença do dedão, como já tirou mais aquela parte branca, tá uma unha mais saudável. Por isso que eu não faço polimento, muito polimento. Eu dou um polimento bem suave, como bem levinha, para não tirar a camada de proteção. Eu só quero tirar mesmo aquela parte mais esbranquiçada, que é aquele pó, sabe? Só isso, porque senão eu vou causar um impacto nessa unha. E antes de pintar também, eu tenho que fazer a proteção dessa unha. Então, eu vou usar uma base muito boa, uma base de tratamento, para proteger com biotina, sais minerais, para não queimar esse leito de novo. Aí, eu vou aí, ó, cutilando, né? Cutilando não, né? Vamos corrigir. Cuticulando, né? Ela não tem muita pele, então sobrou bem pouquinha coisa para tirar. Aí, eu já tô terminando o dedão, né? Esse cantinho dela aí é bem perigoso, então tem que ir com bastante cautela, que ela sente muita dor desse ladinho. Então, eu vou só com a pontinha do alicate, tirando o cantinho. Aí, no passado, ela disse que deram uma picada aí. Na verdade, é que arrancaram um pedação e aí inflamou. E até hoje ela tem uma dor. Aí eu checo pra ver se tá doendo, né? Dou um acabamentozinho, né? No cantinho, tiro a parte de cima. Como eu disse, ela tem bem pouquinha cutícula, então é mais pra dar um acabamento bonito, né? Então, assim, vou boleando, vou bordando ali as laterais. Vou dando uma boa limpada nessa unha, né? Porque a grande parte eu tirei na broca, né? Empurrei os que estavam mais
mais altas, para poder me dar um campo de visão maior e eu conseguir tirar as pelinhas. E aí fica mais fácil de trabalhar. É bem gostoso fazer a unha dessa cliente. É uma unha rápida, uma unha tranquila, né? E ó, como ficou bonito. Aí eu dou um acabamentozinho, todos os dedinhos, tiro a gordurinha lá do amolecedor. Venho tirando o saquinho plástico. Olha só a pele como já tá diferente em cima do pé. Aquela pele ressecada não existe mais. Pra separar os dedinhos, o que que eu faço? Eu uso papel higiênico, que eu acho ele mais apropriado. Não gosto daqueles separadores, porque eu tenho preguiça de ficar lavando, esterilizando aqui. Então, eu pego, coloco um pedacinho de papel e vou dando a voltinha nele e colocando no meio dos dedinhos. Acho tão prático, gente. Eu já acostumei trabalhar assim. Ai, cara, mas por que você não compra de silicone? Porque tem que ficar lavando. E papel higiênico é biodegradável. Com o tempo ele derrete. Aí, essa base que eu tô usando é uma base, né? Que ela tem um monte de coisa na fórmula. Eu passo assim bem grosseiramente pra selar bem a fibrinha, tá vendo? Passo, dando batidinha com o pincel pra quê? Pra entrar em todos os cantinhos. Essa base é muito boa. É um pouquinho cara, mas ela é muito boa. Eu gosto de trabalhar com base individual, não gosto daquela de ficar enchendo o potinho. Ah, mas encheu o potinho, você compra um grandão e vai enchendo, no custo-benefício isso é mais barato. É, mas eu não gosto. A grande maioria das bases que tem não são umas bases assim, oh meu Deus, sabe? São uma base mais genérica. E essa daí é uma base que ela tem uma durabilidade maior, ela tem óleos na composição, sabe? Cálcio, um monte de outras coisas. Aí essa hora eu tô perguntando pra ela, que cor que você vai querer? Qual a cor que você vai querer? Aí ela não sabe me dizer qual que é a cor que ela quer. Aí tá lá ela pensando, e eu pensando junto com ela. Aí pensou mais um pouco, e eu já pensando na vida, encostada. Aí eu falei, então vamos lá, vou pegar uma base, vou pegar aqui uma cor. Aí fui lá no meu estande de esmalte, pegar uma cor pra poder esmaltar essas lindas unhas. Porque ela vai viajar, minha filha. Essa hora ela deve estar no Rio de Janeiro, lá curtindo o Cristo Redentor. Ela foi fazer as unhas pra poder viajar, porque ela vai conhecer o Rio de Janeiro. Ai, também tô louca pra conhecer o Rio. Eu tenho muitos parentes, minha família quase toda de lá. Eu costumo começar pelo dedo mindinho, mas como eu tava gravando, eu resolvi começar pelo dedo. Mas eu gosto de começar do pequeno para o maior. Aí dessa vez eu comecei do maior para o pequeno. E eu achei muito mais tranquilo. Secou mais rápido, o acabamento ficou mais fácil de fazer. E a esmaltação, todo mundo que esmalta sabe, né? É uma coisa rápida. Em 10 minutos você faz uma esmaltação. E muito bem feita, tá? Aí vou limpando ali na luva, por isso que é bom usar luva. Sou a manicure raiz que limpa ali na luva mesmo. Tem gente que fala, não, tem que ter o negocinho. Às vezes eu limpo no papel higiênico que tá aí no meio, às vezes eu limpo na luva, às vezes eu tenho um paninho na mão pra limpar. Na grande maioria não vou ser hipócrita, eu limpo na luva mesmo, já tô de luva já por isso, né? Pra não limpar na mão, pra não dar alergia. Por incrível que pareça, eu sou alérgica ao esmalte, então eu não trabalho sem luva. É muito difícil. Pelo menos na esmaltação, pelo menos uma mão eu tenho que ter com a luva. Mesmo que a mão estiver higienizada e tal. Se aconteceu um problema e eu, sei lá, esqueci botar a luva. Aí eu trabalho pelo menos com uma mão, com luva. Mas é difícil, eu sempre trabalho de luva. E aí eu vou esmaltando. E esse esmalte que ela escolheu é muito bonito. Lembra o nome? Não lembro o nome, mas ele é bonito. Ah, lembrei, é um da Avon novo. Chegou. Ele é muito bonito. Aí eu tô aqui falando, né? Que é pra ela aproveitar, pra ela curtir, pra ela
que o Cristo... Tirar foto com o Cristo Redentor. Mandar foto pra mim que eu quero ver ela lá curtindo. Ela falou que ela não lembra de tirar foto, mas o filho dela lembra de tirar foto. E esse esmalte é lindíssimo. E eu ainda vou fazer uma arte nessa unha, tá? Vou colocar umas pedrinhas nessa unha aí, que a minha amiga gosta de umas pedrinhas, porque ela gosta do brilho. É que nem eu falo pra ela, a gente não precisa ser rica, a gente precisa parecer, né? Apesar que dizem que rico não gosta dessas coisas, né? Ah, mas aqui a gente gosta, a gente faz o brilho, deixe ela com os brilhos dela. Importante é ser feliz, entendeu? Importante a gente ser feliz. A gente morre e não leva nada. Fica tudo aí pros outros. Olha que linda essa cor. O pé bem hidratado. Cuticulagem muito bem feita. A unha, né? Nada de unha fundinha, pelo amor de Deus. Isso aqui não faz parte desse salão. A unha saudável, no máximo tolerado, sem nenhum machucadinho, porque é isso que importa. Sem nenhum ferimento, tudo intacto, as cutículas. Porque aqui a gente não quer pés inflamados no futuro. Isso. Pode acontecer, Carla? Pode. Às vezes você tá ali cuticulando e o esmalte tá afiado igual a navalha, né? Lambeu ali um cantinho, a ponta do esmalte, pronto. Furinho na certa. Então, é sempre bom você ter... Às vezes, quando eu limpo quando eu não quero limpar na mão, eu limpo ali na... Tem um papel que eu forro a maca, né? Aí eu limpo no papel da maca. E tá tudo bem também. O espaço é meu, eu trabalho do jeito que eu quiser, né? O importante é isso, tá tudo higienizado, esterilizado. Então, o papel também tá limpo. Tem um papelzinho ali debaixo, viu, gente? Tá forrada, a maca tá esterilizada, tá tudo limpo. E aí... Ai, que lindo. Não consigo desfocar desse esmalte, que eu achei esse esmalte lindíssimo. Lindíssimo, ficou muito bonito o tom de pele dela, né? Também adorei, adorei, adorei. Facinho de limpar, não borra muito, você viu? Bem pouquinho. Aí eu tô tirando as luvas, que eu já tô com a mão suada. Tem um lixinho ali debaixo de mim. Aí agora eu vou colar as pedrinhas e limpar. Às vezes eu limpo primeiro, depois eu colo as pedrinhas pra finalizar com o top coat. Porque nós assim, né? Aí eu vou limpando. Muito, muito fácil de limpar esse esmalte, é muito bom. Acabamento muito bonito. E eu não gosto de 3 camadas, eu só gosto de 2. Ah, por quê? Porque depende do esmalte, eu não gosto de 3 camadas, não. Põe só 2 mesmo, porque ele é bom de cobertura, então não tem por que ficar fazendo muita camada, porque eu acho que não dura. O esmalte com muita camada, acho que não dura. Essa minha cliente específico, ela vem a cada 30 dias fazer a unha. Então, esse esmalte vai voltar intacto. Vai ficar bonito. O esmalte dura muito. Fica velho, né? Mas dura bastante. Isso aí.
aqui eu tava limpando e aí levantou uma pelinha e grudou no esmalte. Aí eu fui lá, tirei a pelinha, bem pouquinho. Pra você ver como ela é tão sensível, ela vai se mexer, porque na hora ela sentiu uma dorzinha. Só de eu tirar essa pelinha a mais, pra você ver. A gente tem que conhecer nosso cliente. E como colou ali no esmalte, já era uma pelinha solta, tinha só uma rebarbinha, eu fui lá fazer um acabamentozinho rapidinho. Mesmo assim, ela não gostou. Ela disse que doeu. E só que eu não ia deixar, né? Não ia deixar porque como é que ela vai viajar? Faltando um pedacinho ali do esmalte. Não tem como, né? Tirei a pelinha e fiz o acabamento. Ficou bom. Continuei aí limpando os outros dedinhos. Agora, e dá-lhe que limpar. Isso, e não acaba mais de limpar. Acaba mais de limpar. E limpa para acabar. Não vê a hora de acabar. É isso, eu continuo ali limpando. Você sabe quem é que pinta de cor escura, sabe que para fazer a limpeza tem que dar um bom acabamento, né? Porque senão mancha, que é uma belezinha, fica tudo lambrecado. E aí, o que a gente não quer? O que a gente não quer que a cliente saia do salão? Isso, com um acabamento mal feito, né? Porque as pessoas que vão ver você, né, o seu serviço através do seu cliente. Então, vamos lá, dar uma ajeitadinha. Para pintar é rápido, para limpar dá trabalho. Vamos limpando, fazendo o acabamento, bem bonita ela. Troco quantas vezes for necessário. Tem gente que vem na internet e fala assim, não, eu uso o mesmo, olho tanto, né, eu uso o mesmo algodão para fazer a limpeza. Eu não, eu troco quantas vezes for necessário. O algodão é muito barato,
Então, assim, eu vou lá, enrolo, por isso que eu já tiro a luva pra fazer isso. Ó, eu vou, com o dedinho já vou tirando, o outro já vou enrolando. Entendeu? Esse pé já tá higienizado, tá tudo limpinho, não tem sangue, não tem nada, então não vou me contaminar com nada. Por isso que eu faço essa parte desse trabalho sem luva. Então, assim, é um pé que tá extremamente limpo, higienizado. É um pé que não tem nenhum corte. Então, assim, uma pele neutra. Não tem nada aí que vai me contaminar, né? Então, paro pra conversar também, contar umas lorotas, contar umas fofocas, porque a gente salão sabe como é que é, né? A gente adora falar da vida dos outros. Ah, mas você fala mal dos outros? Não, não falo mal dos outros, mas nós comenta da vida dos outros, porque a fofoca lubrifica. Ah, cara, mas é pecado, é errado. Aí não faz aí no seu, né? No meu, a gente fala mesmo, a gente fofoca da nossa vida. Conta do nosso dia a dia, as experiências que nós tivemos, quando a gente cresceu, onde a gente nasceu, como foi a nossa vida. E é isso aí, a gente perde mais tempo fazendo a unha, conversando, contando anedotas, né? As senhoras, as jovens senhoras anedotadas, né? Que gostam de contar umas lorota, né? E eu tenho uma mania de criar palavras. Então, às vezes as palavras nem existem e eu tô aí criando palavras também. E aí meus clientes não aguentam. Falam, o que significa isso? Significa tal coisa. Aí as clientes perguntam. Aí eu falo assim, cara, você é muito criativa. Eu sou inventadeira de histórias, contadora de piadas e criadora de palavras. Eu sempre falo isso. E aí a pessoa parada um tempão, né? Já podia ter terminado esse pé há 1 milhão de anos, mas aí quando eu me dou conta que eu tô gravando, aí que eu volto a trabalhar. E aí eu fico um tempão descansando a mão aí, contando história. Cortei um pedaço do vídeo. Fui ver aqui na edição, fiquei mais de 20 minutos ouvindo ela contar uma história. E aí, quando eu vi, já tinha 20 minutos passado. Então, para não fazer vocês ficarem parados e eu tendo que encher linguiça e sacar fumaça, cortei um pedaço do vídeo. Aí, eu me dou conta. É assim que eu não termino meu serviço cedo. Aí, como é que ganha dinheiro desse jeito? Ah, não tem condição. Como é que ganha dinheiro? Não tem condição. Mas o espaço é meu, então eu não trabalho para ninguém, eu trabalho para mim. Então, se ficar 1 hora batendo papo, é eu mesmo, eu mesmo, e tá pra cá meus instrumentos e me deixa em paz. É isso, coloquei ali, ó, 3 straizinhos que ela gosta, porque como eu te falei, a gente gosta de um brilho, com uma colinha de unha, né, que eu sei que ela vai voltar intactas, porque eu colo primeiro e depois eu passo top coat, né, eu não passo top coat e depois colo, porque eu acho que fica muito grosseiro. Já tentei de várias técnicas, eu acho que é assim a pedrinha volta, né, a não ser que ela vai jogar um futebol, né, que não é o caso, que ela tá com o pé quebrado, mas pra quem vai só dar um rolezinho, tá ótimo. Nossa, perfeito, que lindo, mimoso. Admira, mulher. Mas é igual o áudio lá do meme. Admira, mulher. Agora eu venho com o meu top coat da Ideal. Que esse top coat é maravilhoso. O roxinho. Eu gosto dos dois, mas o roxinho é o meu preferido. Lógico, o roxinho não dá pra passar em esmaltação branca, né? Mas como aqui é vermelhinha, não dá nada. Não vai mudar a cor. Porque em cima dos clarinhos ele fica meio arroxeado. Mas em cima do escuro ele fica lindo, dá um brilho, um glow. Eu gosto desse top coat da Ideal, do roxinho para esmaltações escuras. E gosto da Red, é Red Love? Acho que é Red Love o nome. Que tem a embalaginha preta e a tampinha dourada. Bateu um sono aqui, hein? Olha, fiquei tanto tempo vendo eu aí trabalhar que eu fiquei até bocejei aqui na gravação. Mas vocês vão entender, né? Que já tá todo mundo em casa. Deu até sono. Aí dou uma limpadinha ali, que às vezes, né, passa um pouquinho do limite. Mas olha o brilho. Ó, a diferença deste dedo sem top coat, desse dedinho que eu tô fazendo agora, pra aquele que eu terminei de fazer com o top coat. Olha o brilho, a luz bate, chega a refletir. Não, ele é perfeito, perfeito, perfeito. Esse aí é o copo de galão. Copo de galão, eu vou colocando nos potinhos, porque esse aí compensa. O que ele tem de cara, ele tem de bom. Às vezes eu falo assim, ai, já tá quase seca, tá vendo? Tô tirando o pozinho de cima da unha já com a mão, que já tá tão seco. Fiquei tanto tempo conversando que o esmalte secou.
Esse top coat, ele seca em 1 minuto. 1 minuto. E é isso, estamos acabando. Até que enfim, graças a Deus, ninguém aguenta mais ouvir minha voz. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, dá um like, comenta. Eu dificilmente respondo comentários, porque ou eu trabalho ou eu respondo comentários, mas é isso aí. Beijo, fui. Mais um pouquinho da minha rotina pra vocês. Tchau, valeu.